Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefísica 10.0. Professor Saulo na área, de volta para continuar e praticamente terminar a parte teórica do conteúdo de funções, a parte mais geral, para depois a gente prosseguir com as funções elementares e que vão ser importantes para vocês resolverem todas as questões, tanto de matemática quanto de física. Afinal, física é aplicação matemática com as equações, com os equacionamentos que a gente já conhece. Gente, vamos lá. Último conceitozinho e logo após algumas questões de aplicações rápidas, tanto para reconhecimento quanto para estabelecimento de aplicação dos conhecimentos básicos, tanto de domínio quanto imagem, condição de existência e até mesmo cálculo de domínio e imagem, dadas funções qualquer, com domínio e contradomínio estabelecidos. Conceito já praticamente final. Zero ou raiz de uma função. Gente, nós estudamos a parte conceitual, trouxemos a definição, vimos domínio e imagem, vimos os pilares que regem, que são os princípios fundamentais dentro da definição de função. E aqui eu já vou trazer, quando a gente for trabalhar principalmente com análise gráfica, que é uma questão que vai aparecer muito nas provas e questões de vestibular, o conceito de raiz ou zero de uma função. O que isso significa? A gente vai pegar uma função qualquer, seja ela das que a gente vai ver afim, quadrática, modular, trigonométrica, exponencial, logarítmica, ou pode ser que essas funções nem tenham raízes, apesar de terem variações delas mesmas, mas no geral é isso, são as funções elementares que a gente já conhece. Pegando uma função qualquer que nós estejamos nos deparando, raiz ou zero de uma função é qualquer valor que esteja dentro desse domínio, dentro do domínio de uma função específica, e esse domínio ele vai acabar zerando a imagem dessa função. Ou seja, o que isso significa? Dado o f de um alfa específico, de um número real específico, a sua imagem, esse f de k ou f de alfa, ele vai estar sempre igual a zero. Ele vai ser sempre igualado a zero. Deixando aqui registrado para vocês. Seja f uma função e alfa um número real. Pode ser qualquer letra, viu? Tanto grega quanto as que a gente já conhece. É dito ou é dita a raiz de uma função raiz ou zero de uma função o valor alfa pertencente aos reais, tal que o f de alfa é igual a zero. Resumindo, e vocês vão ver isso
na parte gráfica, na parte algébrica e no próprio conceito do que a gente chama na matemática de aritmetização, geometrização da parte algébrica. A gente vai ver que esse alfa, por ser raiz, ele vai cortar o eixo das abscissas, ou eixo x, em um ponto. É isso que é o zero ou raiz de uma função. Fechou? Vou sair da frente para vocês tirarem um print para a gente partir para questões de aplicação e que são assim interessantes, divertidas e que vocês vão se deparar bastante na hora de fazer as análises gráficas. Print para ficar à vontade. Voltando, e agora para as questões de aplicação, e se eu não me engano, essa é uma questão, as próximas duas questões que a gente vai trazer, que a gente vai discutir, e que são bastante interessantes, elas são do FME, livro esse que é muito bom na questão de resolução de questões, porém é bastante denso na questão da teorização, da teoria de funções. Gente, vamos lá. A questão pede o seguinte: qual das seguintes relações, conjuntos ou relações entre conjuntos, são funções? Que beleza. Lembrando mais uma vez, função, qualquer relação matemática entre dois conjuntos, em que cada elemento do conjunto de partida se associa a um único elemento do conjunto de chegada. Vamos lá. Conjunto de partida e conjunto de chegada. Vemos que todos os elementos se associam a um único elemento do conjunto de chegada, certo? Porém, existem três elementos do conjunto de chegada que não estão associados. Não tem problema, né? A única restrição está apenas no conjunto de partida. No que se refere ao conjunto de chegada, a gente vai ver sobre injetividade de função. Portanto, essa relação aqui é função. E essa segunda aí? Tem cara de que será... Professor, não é função não, né? Não, não é. É verdade que não é função. Por quê? Já fere a primeira definição... Já fere as duas características da definição de função, né? Cada elemento do conjunto de partida se associa a um único elemento do conjunto de chegada. E olha só. Temos um elemento se associando a dois e sobrando elementos no conjunto domínio. Fere as duas características. Portanto, não é função. Que beleza. Agora a gente vai partir para uma questãozinha que é de função, claro, mas está entre conjuntos. Quem quiser já tirar um print. Mais uma. E olha lá. A questão pede o seguinte: para a gente encontrar o conjunto domínio e o conjunto imagem das relações. E pergunta ainda quais delas são funções ou não. Galera, vamos lá. A gente viu que em relações a gente tem duas representações. E as duas representações, elas se conversam entre si. E a gente viu que para os conceitos de domínio e imagem, a gente estabelece pares ordenados. E olha só que maravilha,
temos um conjunto de pares ordenados aqui. A sugestão é, e que eu coloquei como questão particular, é a gente desenhar o diagrama, né? O diagrama de Venn que a gente viu lá em conjuntos. E olha só, a gente viu que o conjunto de partida associado ao conjunto de chegada, ele vai possuir essas correspondências. Não precisa desses tantos de diagramas, não. A gente vai precisando somente da associação. Vamos lá. Conjunto de partida são os conjuntos dos xzinhos, do x, e conjunto de chegada são os conjuntos dos elementos y. De forma bem rápida, de forma bem prática e bem intuitiva, olhando esses pares ordenados, quais são os elementos que pertencem ao conjunto domínio? É o A, né, professor? Isso, continua. É o B? Opa, B não. É o A, o S, o U e o X. E os elementos do conjunto de chegada? É o B, o T, o V e o Y. E nós vamos fazer a associação. O A está associado ao B, o S ao T, o U ao V e o X ao Y. Olha aí. Pelo diagrama, a gente consegue perceber se é função ou não? Consegue. A pergunta é função? Vamos ver. Cada elemento do conjunto de partida se associa a um único elemento do conjunto de chegada? Se associa, né? Olha só. A associado ao B, S associado ao T, U a V e X a Y. Que maravilha. É função. E olha só. Ele pede para encontrar o domínio e a imagem dessas relações. Domínio, a gente viu no vídeo anterior que são x pertencentes a A. São x pertencentes ao conjunto de partida. E o domínio de F, que eu chamei aqui Fzinho, são os elementos A, S, U e X. E os elementos e a imagem de F são os elementos B, T, V e Y. Lindo? Beleza. É função e a gente estabeleceu os dois conjuntos. Esse aqui de baixo, de novo, vamos pelo diagrama de Venn, visto lá em conjuntos. De forma intuitiva, assim como no caso de cima, quais são os elementos que estão no conjunto X ou conjunto de partida? São os elementos C, 1 e só, né? C, 1, C. E no conjunto de chegada? É o U, o 4 e o 5. Vamos fazer a associação entre eles. O C está associado ao U, o 1 ao 4, o 1 ao U e o C ao 5. Primeira pergunta, é função? Não, né, gente?
fere a primeira característica, a primeira condição da definição de função. Cada elemento de A, cada elemento do conjunto de partida tem que estar associado a um único elemento do conjunto de chegada. E olha só, o 6 está associado ao 1 e ao 5, já não está associado a um único elemento. E o 1 está associado ao 4 e ao U. Portanto, isso não é função. E se isso não é função, a gente não tem como descobrir o valor de o conjunto domínio e imagem de uma coisa que não é função. Mas pergunta, é uma relação matemática, certo? Certo. Dá para descobrir o domínio dessa relação? Dá. Só que, por se tratar de uma questão de função, fica a cargo de vocês, fica como dever de casa, estabelecer o domínio e a imagem dessa relação. E já adianto, vai ser praticamente a mesma coisa que está no caso de cima. Vamos ver se tem mais tempo para a gente fazer mais outra questão. E agora, puramente de cálculo. Vou selecionar duas aqui. Como o vídeo já está bem longo, eu vou deixar para a segunda parte, que é zero ou raiz de uma função e questões aplicadas, parte 1. E o próximo vídeo é a parte 2. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E daqui a pouco, mais um vídeo para encerrar esse conteúdo maravilhoso. Tamo junto, valeu!